Então, o Ricardo Salles, ele segue debatendo contra o Humberto Matos. Se inscreva, deixa seu like e é claro, desse comentário também. Bora lá. Quase 6 mil pessoas ao vivo aí. Estamos na Twitch, estamos no YouTube, no Facebook também. Em breve No esse episódio Spotify. Não vai pro esquece não que a Spotify. gente é forte lá, Se hein? inscrevam aí no canal. Se eles quiserem também, eu vou deixar o canal do Humberto de Collab e o canal do Salles também. Então se inscrevam no canal deles também. Humberto, última rodada aí, sua última pergunta, 2 minutos. Eu vou tentar rapidamente dizer uma coisa. O Ricardo deveria ter pesquisado a minha opinião sobre o Maduro e sobre a Venezuela. Eu defendo a Venezuela no sentido de que ela deve encontrar a solução para os seus próprios problemas sem interferência externa. Mas eu não classifico o regime na Venezuela como comunismo. Aliás, eu não conheço nenhum comunista que diga isso. A Venezuela não é um país socialista, nem mesmo o Maduro é um país socialista. O Zema deu recomposição para os trabalhadores? Sim, mas não de quase 300%. E é isso que eu falei. O Milei, eu já dei os dados antes. Pois é, né? O salário dele ele aumentou em 300%. Agora, a recomposição salarial para os servidores abaixo da inflação acumulada. Só perpetuou um ciclo de defasagem salarial que afetou áreas da saúde e da educação que sofreram com rotatividade. Mas beleza, beleza. Mas eu posso acrescentar algumas coisas aqui. A Argentina tem o menor consumo de carne dos últimos 30 anos. Semana passada saiu a notícia de que eles estão vendendo carne de burro em alguns lugares da Argentina. A população da Argentina vem sofrendo brutalmente com o governo Milei. Mas a minha pergunta... Vamos lá, BBC. O que o consumo de carne de burro na Argentina revela sobre a situação do país? A carne bovina argentina, famosa mundialmente pela qualidade macia, sempre ocupou o lugar central na mesa do país, resultado de uma combinação de genética, alimentação e criação do gado nas extensas planícies das pampas, onde o relevo plano reduz o esforço físico dos animais. Os cortes são conhecidos por serem tão tenros que, como dizem locais e turistas, podem ser cortados até com uma colher. Mas em meio à alta dos preços da carne bovina, que subiu cerca de 6,9% em março, acima da inflação mensal de 3,4%, o maior índice dos últimos 12 meses, um tipo de carne pouco tradicional começa a ganhar espaço na Argentina. A de burro. Em Trelew, na Patagônia, a degustação e a venda desse tipo de carne ganharam os noticiários do país na última semana. A experiência, que inclui um açougue e um restaurante tradicional na cidade, faz parte de um projeto piloto chamado Burros Patagônicos. A iniciativa foi criada pelo Poder Produtor Rural, que vinha desenvolvendo a ideia há cerca de 2 anos, case de sucesso. Foi um sucesso, segundo ele. Veio muita gente e todos gostaram. Eu também provei e gostei. A carne é parecida com a bovina. Alternativas, né? Só um pouco mais escura e com um pouco menos de gordura, afirmou, acrescentando que a carne se esgotou rapidamente no açougue. Gente, é isso. É isso que tá acontecendo na Argentina. A galera não consegue comprar carne bovina mais. Tá comendo carne de burro. Agora que tem um editorial na Gazeta do Povo, tem paywall, então eu não vou abrir aqui pra vocês não. Mas o nome do editorial é: o que é pior, comer carne de burro ou passar a vida inteira sendo tratado como tal? Puta que pariu, velho. Gazeta do Povo, velho. Ai, é foda. Pra que comida, né? Pra que comida? Agora pelo menos a gente tem liberdade, tá? Ricardo, ela vai no sentido que é o seguinte: você foi secretário do Meio Ambiente de São Paulo, foi ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, mas, no entanto, as suas passagens, a gente já comentou algumas coisas assim, não colaboram muito para essa sua posição como um homem defensor do meio ambiente. Eu já falei do caso aqui da flexibilização e das denúncias de facilitação da exportação ilegal de madeira, mas a gente pode citar outros exemplos, como, por exemplo, a paralisação dos fundos financiados por Alemanha e Noruega, em função da sua articulação para canalizar os recursos desses fundos para os grileiros de terra na Amazônia. E hoje a gente não tem mais esses recursos. 9 ex-ministros foram contra aquela sua frase fatídica de passar a boiada. Ou seja, enquanto o Brasil inteiro discutia uma forma de acabar com a pandemia, você estava preocupado em flexibilizar leis trabalhistas. Então, eu acho que... É de uma sensibilidade também, né? Eu já comentei isso, né? Mas é de uma sensibilidade. A galera tá morrendo sufocada, tá? Aos montes nos hospitais. E o sujeito numa reunião,
Ele diz, vamos aproveitar a cortina de fumaça do vírus para passar a boiada, para flexibilizar a legislação ambiental. Essa é a minha pergunta. Você não acha que, diante dos seus resultados, você não tem muita moral para ser um cara do meio ambiente? Veja só, nós temos, primeiro, conceitualmente, uma grande diferença entre a esquerda e a direita no tema ambiental. A esquerda gosta dos temas que pagam viagem internacional, seminário, salário para pesquisador ficar pesquisando sem fim. Você pega todo... A esquerda gosta de pesquisa científica, é isso. É verdade. Eu sou de esquerda e eu sou pesquisador. Gosto também. Gosto de pesquisa científica. A direita realmente não gosta de ciência. Todo esse pessoal que está no Ministério da Marina e nos demais órgãos ambientais onde a esquerda comanda, é tudo acadêmico recebendo bolsa para pesquisar coisa que não tem fim. Viajam para a França. Assim, definitivamente. O trabalho de pesquisa, ele realmente não tem fim. Você não esgota o assunto, né? Você tenta cada vez mais, né, ultrapassar a fronteira do conhecimento, né? Descobrir cada vez mais do que é possível sobre um assunto. Entende-se, né, que, quem diria, a utilização desse conhecimento, né, pode gerar algum benefício para a sociedade, mas quem sou eu para dizer, né? Vamos lá. Para a Suíça, para a Inglaterra, passam meses lá falando mal do Brasil, recebendo dinheiro de bolsa e dinheiro de ONG estrangeira que fala mal do Brasil, que fala mal da agropecuária brasileira, que fala tudo que eles querem. Fala mal do Brasil. A galera vai pra fora pra falar mal do Brasil. Enquanto isso, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro indo pra fora, indo pros Estados Unidos pra vender a narrativa externamente de que aqui no Brasil a gente vive uma ditadura do judiciário e que precisamos de intervenção estrangeira, né? Inclusive violenta, para resolver o grande problema da ditadura do judiciário brasileiro. A esquerda que está indo para fora falar mal do Brasil. Querem falar contra o nosso país, financiado por organismo estrangeiro. Então eles gostam dessa polêmica, em geral a Amazônia, porque é isso que paga a viagem, sustenta esse pessoal que se diz de esquerda, mas gosta de vida boa. É a famosa esquerda caviar. O que a gente defende, por outro lado? As coisas que têm realmente resultado. A agenda ambiental urbana, por exemplo, que é o grande problema brasileiro. Falta de saneamento e má gestão do lixo. Nunca em nenhum governo do PT tocaram nesse assunto. Foi no governo do presidente Bolsonaro, quando eu era ministro do Meio Ambiente, nós fizemos o programa do Lixão Zero, que fechou quase 30% dos lixões ilegais do Brasil. Todo o programa de descontaminação de lixo no mar foi feito no nosso governo. O marco legal do saneamento, que é o maior problema ambiental brasileiro, foi no nosso governo. Aliás, foi quando eu era ministro, justamente para reverter a falta de investimento dos 600 ou quase 700 bilhões de déficit de investimento que tinha no Brasil. É importante lembrar o seguinte, o Acre, estado da dona Marina Silva, ela era ministra do Meio Ambiente lá atrás, o Lula era presidente da República no outro mandato e o governo do Acre era governado pelos Viana do PT. Rio Branco é a pior capital em termos de saneamento do Brasil. Não. Cadê a ditadura brasileira? Porque esse imbecil ainda tá podendo falar algo. Deveria estar preso desde quando estava passando a boiada. Ô, velho, na moral. O que mudou no marco do saneamento? Sim, em 2020, a alteração na lei, ela mudou o setor para ampliar concessões e parcerias público-privadas. Foi incentivo de entrada de empresas privadas no setor de saneamento. Se estabeleceu algumas metas que simplesmente não foram cumpridas. O que se procurava com isso, e aí vocês já estão prevendo, né, que vai dar errado, mas o que se procurava com isso era, entre aspas, vamos trazer iniciativa privada para melhorar a situação de saneamento básico no Brasil. Competição entre empresas, chat. A melhor empresa certamente vai prosperar. Aparentemente deu errado. Fui ao Acre quando era ministro, os acrianos odeiam a Marina Silva. Diz que é o maior demagogia que existe. Aliás, o marido dela é envolvido em tudo quanto é coisa, lá madeira ilegal, fábrica de pescado que quebrou, fábrica de camisinha com látex que quebrou. É um grande de um roleiro, segundo dizem lá no Acre. Tanto que ela não é benquista por quem a conhece no Acre, que ela teve que vir se candidatar aqui em São Paulo, não diferente da dona Simone Tablet também. Mas o que eu queria dizer é que... Ele mesmo. O que não concluiu nem metade do objetivo proposto, isso mesmo. Esta agenda da esquerda é demagógica.
Né? Tá aí, ó, recorde de queimada em pleno governo Lula, nesse exato momento, recorde de queimada. As queimadas A gente já abordou anteriormente o negócio do recorde de queimadas, né? O suposto recorde de queimadas. Mas vamos lá. no Brasil aumentaram 43% agora no governo Lula. 15,6 milhões de hectares queimados. É a maior queimada da história do Brasil desde que isso começou a ser mensurado em 1985. Isso é dado, não é opinião. Agosto de 2025, no caso, o Brasil ele registrou o menor número de queimadas da série histórica. Tá aí, a dona Marina Silva, ícone do ambientalismo de esquerda. Aliás, a dona Marina Silva, é importante lembrar, quando a gente fez o Marco Legal do Saneamento, que está resolvendo a falta de saneamento pelo Brasil, o senhor Rui Costa, lobista de servidor público da Bahia, né, de sindicalista e tudo mais, incompetentes e que entregam mau serviço para a Bahia, quis derrubar o Marco Legal do Saneamento para proteger a sua curriola lá da Bahia. O que ele fez? Foi no Lula e falou, olha, vamos tirar todos os indicadores e as questões, né, toda a parte infralegal do Marco Legal do Saneamento. O Lula assinou o decreto que destruía o Marco Legal do Saneamento. O que a dona Marina Silva falou em favor do Marco Legal? O Lula editou o decreto, né, em 2023, que ajudou a regulamentação do marco. Isso flexibilizou alguns pontos de comprovação financeira de operadores no marco do saneamento. Para as parcerias público-privadas, né, para as empresas, elas terem que prestar conta. Porque, afinal de contas, não se chegou ao objetivo que era proposto. Tá? Não se cumpriu com a meta. O decreto não pode revogar a lei. Legal do Saneamento. Nada, nem uma única palavra. Pura demagogia. Deixou o Lula, junto com o Rui Costa e os seus interesses escusos, destruírem o Marco Legal do Saneamento. A dona Marina não falou nada. Graças a Deus, nós lá no Congresso, nós parlamentares, derrubamos o decreto do Lula que destruía o Marco Legal do Saneamento, fizemos um PDL, um projeto de decreto legislativo, que anulou... Destruiu, mas nós impedimos que destruísse. Ou justamente a destruição do Marco Legal do Saneamento do Lula e do seu Rui Costa, sem uma única palavra da dona Marina Silva em favor disso. Então é simples de dizer, com relação ao Fundo Amazônia é simples. Aquilo lá era forma de financiar a ONG de esquerda. 90% do dinheiro era para projeto que não entregava nada. Entregava salário para os funcionários das ONGs. Esses estavam muito bem de vida, obrigado. Quando a gente começou a exigir plano de trabalho, mensuração de resultado e tudo mais, eles não tinham nada para apresentar. E aí, obviamente, os governos de esquerda, as pastas de meio ambiente de esquerda da Noruega e da Alemanha falaram, vocês não vão dar o dinheiro para essas ONGs mais? Não vão dar dinheiro para esse pessoal? Não, a gente só dá se eles prestaram conta. E não prestaram conta, não tinha mais dinheiro. Humberto. Então é isso daí, né? O Marco Legal do Saneamento ele aumentou o investimento privado no ensinamento básico no país. Aí você vai ver qual que é o resultado disso. Olha só, um dia atrás, achei aqui. Ranking aponta menos de 4% dos municípios com saneamento avançado no país. O Marco Legal prevê universalização até 2033, mas apenas 94 entre 2.558 caminham em direção à meta, segundo a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Deu muito certo, hein? Confia que até 2033 a gente vai cumprir com essa meta aqui, tá? Bom, eu fiz essa pergunta pro Ricardo porque eu já trouxe vários dados aqui. A questão de desmatamento eu não vou repetir. Ricardo, eu nunca fui fã da Marina, não. Aliás, eu sou um brutal crítico da Marina. E isso sempre pega um pouco desprevenido a turma que vem debater com a gente, porque tiram a gente pela esquerda do PT, que eu não sou a esquerda do PT. Então eu não tenho nenhum motivo para defender a Marina Silva. O fato é que durante a sua gestão a gente teve o maior desmatamento do Pantanal da história, pelo menos desde que o INPE começou a medir isso. O maior desmatamento da Amazônia em 12 anos. Tá? Em 2020, a Justiça precisou intervir no seu ministério para salvar áreas de preservação. Em 2020, o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, extinguiu 2 resoluções que delimitavam as APPs. Então, houve mais fragilidade de manguezais, de restingas de litoral. Em abril de 2021, a Polícia Federal do Amazonas enviou notícia-crime após você, Salles, fazer declarações em contrário à apreensão de 200 mil metros cúbicos de madeira ilegal. Então, é por isso que eu fiz a pergunta. Como que você pode ser um cara do meio ambiente com esse histórico de entrega? Desmatamento recorde, defesa de desmonte de estruturas de fiscalização, de regramento para
combater os excessos do agronegócio e o avanço da fronteira agrícola. A queimada, ela existe. E é um problema, mas a queimada é diferente do desmatamento, porque a queimada pode queimar áreas já plantadas, como muitas vezes acontece, enquanto que o desmatamento ele avança sobre a floresta amazônica. É aquele famoso correntão, né, que vai arrastando tudo e vai destruindo a floresta para expandir essa fronteira agrícola. E aumenta a área de borda, né? Aumenta a área de borda que, é claro, contribui para queimada. Mesmo sendo úmida, puta que pariu, velho. Bolsonaro dizendo que floresta úmida não pega fogo. Se aumenta a área de borda, é mais provável de ter queimada, né? Monocultureira, agroexportadora, que a gente viu aqui ao longo do debate, nunca desenvolveu país nenhum do mundo. Então é por isso, Ricardo, que eu acho que você podia escolher uma outra área para você se filiar, porque essa área do meio ambiente parece que não deu muito certo. Pelo menos os resultados que você entregou até agora não subscrevem a sua posição de ser um cara defensor do meio ambiente. Muito antes, pelo contrário. Você é um cara defensor do agronegócio e não do meio ambiente. Não que não possa defender as duas coisas, mas eu acho que esse histórico que eu apresentei aqui ao longo do debate, com dados, com fatos, não subscrevem a sua postura de ser um cara defensor do agronegócio. Eu tinha 3 minutos, né? 3 minutos. Sim. Então tá bom. Salles, sua última pergunta nesse debate. Socorro. Cuidado, eu já falei pra ter cuidado com a mesa, né? Do Três Irmãos Podcast, né? Que é a mesa de madeira, perto do Ricardo Salles. Ai, ai. Seguimos. Bate. 2 minutos. Vamos lá. Bom, primeiro é importante trazer os fatos como eles são. Essa tal notícia crime da Polícia Federal, que você falou que eu fui contra a apreensão das madeiras, esse processo foi arquivado e foi me dado razão. Sabe por que eu fui contra? Porque justamente essa mentalidade que chama todos os produtores de madeira da Amazônia de bandidos faz com que, se você jogá-los... Coitadinhos dos caras que contrabandeiam madeira ilegal. O Ricardo Salles foi absolvido da ação de improbidade administrativa, que, diga-se de passagem, né, o tribunal entendeu que não houve prova de ato ilícito uma vez que teve uma alteração na legislação, posteriormente, né, que salvou ele, nesse caso. Agora, o caso de favorecer madeireiros não terminou em absolvição definitiva não, tá? Com trânsito em julgado. A confusão, e que ele se aproveita dessa confusão, é que teve absolvição judicial no caso lá em São Paulo de improbidade. Mas a investigação ambiental federal, ela prossegue, sem condenação final. Todos na ilegalidade, indiscriminadamente, como a esquerda faz. Todo madeireiro é bandido. Aí você trava a produção do cara, aí sim ele vira bandido. O que nós dissemos na época? Olha, tem que fazer uma separação. Quem for ilegal, sim, é para autuar, mas não rotular a todos de bandido. A justiça analisou o caso e me deu razão. Eu fui totalmente absolvido e mais, a maioria desses madeireiros que o maluco lá do delegado da Polícia Federal quis rotular de bandidos, tiveram as suas cargas devolvidas, porque eles tinham razão. Porque este segmento da esquerda gosta de dizer que todo empresário é bandido, todo madeireiro é bandido, todo agricultor é bandido. O agricultor... É só que assim, os bandidos que você quer livrar, eles são bandidos mesmo. O brasileiro, ele é exemplo de sustentabilidade para o mundo. O problema ambiental, vou repetir, está nas cidades, onde as pessoas não cuidam do meio ambiente, nos esgotos, no recolhimento de lixo. Nosso governo foi o que fez o maior programa de lixo, né, de resíduos sólidos do Brasil. Foi realmente o governo mais lixo, o governo que mais fez lixo. A dona Marina e o governo atual não fizeram nada, tentaram destruir o marco legal do saneamento. Eu queria te perguntar, e a história do desmonte ambiental, todas as ações que diziam que eu fiz desmonte ambiental, todas foram julgadas improcedentes, todas. Não posso ser eu amigo dos juízes, então os juízes estão julgando mal, né? O que eu queria dizer e perguntar para você sobre defesa nacional. Qual é a visão de um comunista, esquerda comunista, sobre o papel das Forças Armadas e a defesa nacional brasileira? Bacana. Então, assim, vamos começar só colocando algumas coisinhas que eu esqueci de colocar antes. Marco Legal do Saneamento. O Marco Legal do Saneamento, minha gente, foi o responsável pela privatização da água no Brasil. Sem esse, isso não conseguiria avançar. Eu
Eu achei uma coisa aqui. A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi criada em 2010 no governo do Lula. Peguei a checagem aqui de fatos. O marco legal que estruturou a área não nasceu no governo Bolsonaro. Além disso, gestão de resíduos é uma política de longo prazo que envolve União, estados e principalmente municípios. É só com mentira que dá pra ser direita, tá? Eu já falei isso anteriormente, mas é só com mentira que dá pra ser direita. Da maneira que está avançando. Aí eu te pergunto a você que está aqui me assistindo, se na sua região a água foi privatizada e se foi privatizada, se melhorou o serviço. Aqui em São Paulo piorou. O Tarcísio prometeu que não teria reajuste e que o serviço seria melhor. 370 municípios do interior de São Paulo tiveram reajuste e a qualidade piorou, como a gente disse antes. A mesma coisa aconteceu no Rio Grande do Sul com a privatização da Corsan. Eu falei do caso de Novo Hamburgo, mas é geral. Hoje, se você perguntar para os gaúchos o que eles acham da privatização da Corsan, vai ser quase que unânime a reclamação, porque o serviço ficou mais caro e pior. E isso tem a ver com este marco legal do saneamento, que abriu espaço para isso. Veja, o Ricardo disse aqui que o problema ambiental está nas cidades. Então veja, você aqui que está me assistindo, o problema não é o agronegócio sugando toda a água do país, o problema é o seu banho demorado. É isso. Eu quero saber também se o Ricardo tem a mesma... O problema, como é que é o Bolsonaro, né? O problema é que não faz cocô dia sim, dia não. Véio, é inacreditável. É inacreditável o surto coletivo que foi esse negócio. Uma opinião da justiça em relação às acusações do Lula. Porque ele disse aqui, e tudo bem, né, que as acusações contra ele realizadas foram arquivadas, que os processos alguns ainda não terminaram, outros venceu em segunda ou terceira instância. É o mesmo caso do Lula. Então eu quero saber se essa mesma régua que vale para ele, vale para o Lula também, que segundo esta mesma régua é inocente. Então eu gostaria de saber disso. E a outra questão, né, que é da pergunta dele, eu defendo que a gente tenha um grande investimento nas nossas Forças Armadas. Eu defendo Forças Armadas altivas, independentes do espectro dos Estados Unidos, que eles não tenham mais nenhum tipo de relação com a estrutura militar dos Estados Unidos, em termos de inspiração, como de fato até hoje tem. Eu acredito que a gente precisa de um pesado investimento em Forças Armadas, em modernização, só que isso não é possível com o modelo macroeconômico defendido pelo Ricardo. Porque o que o Ricardo defende? Ele defende austeridade fiscal, ele defende Estado mínimo. Não existe investimento em Forças Armadas que seja possível junto com austeridade fiscal e Estado mínimo. Basta olhar o gasto com Forças Armadas dos países que têm um grande exército, uma grande defesa nacional. Todos eles requerem bilhões em investimento. Aliás, é o investimento no setor militar que faz os Estados Unidos ser também um país rico. Então eu defendo um modelo onde a gente tenha investimento nas Forças Armadas, onde a gente possa ter equipamento, onde a gente possa ter treinamento, onde a gente possa ter a capacidade de nos defender. Hoje o Brasil não tem capacidade de se defender, justamente porque há um processo de sucateamento das Forças Armadas que é ocasionado pela falta de orçamento. Mesmo que as nossas Forças Armadas consumam uma grande parcela do nosso orçamento, esse orçamento é consumido onde? Em salário de militar, que é absolutamente astronômico. Os militares no Brasil têm uma porção de regalias desnecessárias, tem hospital próprio, tem educação própria, tem previdência própria. Fora o Viagra e as próteses penianas também, né? O maior déficit de todas as previdências é militar. Eu sou contra tudo isso, viu? Agora, eu acho que tem que abrir espaço no orçamento para que a gente tenha equipamento de qualidade, que a gente tenha munição, que a gente tenha treinamento. Então, veja, hoje se gasta muito com as Forças Armadas, mas onde? Em salário. Daqueles generais de pijama que não fazem nada e ganham muito, e que as filhas não casam para continuar ganhando o salário dos pais. A gente vê aqueles escândalos todos que a gente viu durante o governo Bolsonaro, é Viagra, é prótese peniana, ou seja, é um desvio completo daquele recurso que deveria ser aplicado onde? Na modernização das nossas Forças Armadas. Agora alguma coisa está sendo feita, mas não dá para fazer muito, por quê? Porque a gente tem um arcabouço fiscal, que eu sou contra, que impede o governo de investir. Então como é que a gente vai ter Forças Armadas realmente altivas e bem
aparelhadas se o Estado não tem espaço fiscal para investir nas Forças Armadas. Eu defendo que o Brasil tenha bomba atômica, por exemplo, porque essa é a verdadeira arma do diálogo. Né? Se falava o tempo todo na Coreia do Norte, até o Kim Jong-un dizia, tem uma bomba atômica aqui. Nunca mais ninguém decidiu falar nada da Coreia do Norte. Então vejam, isso tudo depende de orçamento. E com Estado mínimo não há orçamento. Salles, o que você achou? Bom, primeiro, gostei de ver que o Humberto é próximo do professor Enéas Carneiro, que era o grande defensor da bomba atômica no Brasil. Mas não é o único, né? Bom, mas o grande defensor da bomba atômica era o Enéas, um grande nome da direita. Aí, aliás, um cara que foi muito injustiçado, porque era um cara muito preparado e defendia muito bem as suas ideias. Mas não é. Tá bom, ficou lacradinha. Realmente não é do único. Mas a gente vai ficando com esse corte por aqui. Se inscreva, deixa o like e, é claro, esse comentário também.